Oi, gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Se você já puder pegar sua Bíblia aí e abrindo ela em 2 Samuel 20, hoje nós vamos conversar sobre insatisfação e como a insatisfação, o caminho de satisfação leva à tragédia e como nós podemos evitar isso espiritualmente nas nossas vidas. Amém? Então, primeiro, se você puder fechar seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, obrigada pela vida desta pessoa que está aqui se colocando à disposição para aprender mais da Tua Palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que Tu venha com revelação e sabedoria do alto e que Tu venha, Senhor, iluminar a Tua Palavra e também ler, Senhor, as nossas vidas e indicar, Senhor, aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te entregamos este momento. Amém. Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre insatisfação e como quando ela não é tratada na raiz, ela pode levar a um caminho que vai levar à tragédia. A gente vê isso aqui na história quando o rei Davi estava reinando e aconteceu uma das rebeliões durante o seu reinado, que é a rebelião de Seba, que diz o seguinte lá no capítulo 20. Estava ali por acaso um homem perverso chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar: abaixo a dinastia de Davi. O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa. E ali Seba, fez essa convocação aos homens de Israel e dividiu novamente com os de Judá e separou o reino. Mas tem algo aqui que, de repente, nós estamos falando de reino e eu sei que aqui é uma série voltada para a liderança, mas lembre-se que os nossos ministérios, eles não se detêm nas 4 paredes da igreja. A gente pode levar isso também, esses ensinamentos, para dentro de casa, porque o primeiro ministério é a família. E eu quero que você se atente a algo, quando Davi fala aqui no versículo 6 o seguinte: então Davi disse a Abisai: Seba, filho de Bicri, vai nos prejudicar mais que Absalão. Leve minhas tropas e persiga-o antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. E ali para frente acontece, de Joabe voltar, o que era o comandante de rei Davi, pegar o seu posto. Por mais que muitas coisas interessantes de ensinamento aconteçam nessa história, eu quero focar um pouco mais para frente o que acontece nessa situação, que é quando esse comandante Joabe chega na cidade fortificada onde Seba tinha realmente entrado, e diz o seguinte no versículo 16, nós vamos lá para frente. Então uma mulher sábia da cidade gritou: ouçam, digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: o senhor é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse: ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou: antigamente, era costume dizer, se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel. Mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? De maneira nenhuma, respondeu Joabe. Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade, todos voltaram para suas casas e Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Aqui nós temos um entendimento que aquela situação estava resolvida, E naquele momento até foi resolvido daquela forma. Aquela mulher diz assim, algo que me chamou muito a atenção é que uma mulher sábia na cidade gritou. E aí ela recebendo aquilo ali, aquele pedido, o que o comandante estava fazendo ali,
ela cortou o mal pela cabeça, como se diz, mas não pela raiz. E é o que eu quero chamar a atenção aqui. Ela resolveu aquele momento de crise naquela situação. Só que algo que eu sempre falo aqui é que tudo em que nós vamos estudar na Bíblia, nós precisamos entender primeiro o contexto, para entender de maneira profunda tanto a história quanto o que Deus quer falar ao nosso coração. Você pode perceber que o capítulo começa falando: estava ali por acaso um homem perverso. Algumas traduções falam um homem maligno. Então, esse estava por ali é porque estava acontecendo algo antes, e se a gente ler o finalzinho ali do versículo do capítulo 19, nós vemos que os homens de Israel, eles estavam se queixando porque eles queriam a atenção do rei, aquilo que na verdade, levar o rei de volta a Jerusalém representava uma atenção, um prestígio, uma honra, e eles estavam reclamando que os homens de Judá tiveram essa atenção, e eles, os homens de Israel, e que fala ali no capítulo 19 que na verdade, quando viram que Absalão tinha sido morto e eles mesmos queriam colocar Davi de volta nesse lugar. Mas os de Judá que ganharam essa posição de prestígio, essa atenção do rei. E eu quero chamar a atenção para este ponto, porque na verdade aquilo que já tinha uma insatisfação ali no coração deles, já tinha uma insatisfação porque o reino recém estava vindo de uma divisão causada por Absalão, pelo filho do rei Davi. Então aquela insatisfação estava já queimando no coração deles, e bastou uma palavra de uma pessoa que diz que estava ali por acaso, mas era perverso, era maligno, Uma palavra dele, de começar a gritar abaixo a dinastia de Davi, que aquilo ali se inflamou no coração deles, e daquilo que era inflamado no coração deles virou um posicionamento, então ações. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto porque, na verdade, se a gente olhar de maneira política essa situação aqui, o rei Davi ele não foi completamente correto nessa situação, não foi sábio também, na verdade, porque realmente os homens de Israel, eles queriam colocar ele de volta naquele lugar antes mesmo dos homens de Judá, mas ele deu essa atenção para os homens de Judá, de acompanharem ele ali no Rio Jordão, de fazerem esse regresso para Jerusalém. Só que isso significava atenção, significava prestígio. E na verdade o que eu quero que você se atente muito aqui é que o erro ou a forma como Davi levou aquilo ali não justifica o erro dos homens de Israel. Não justifica a forma como eles agiram e por quão pouca coisa eles agiram daquela forma. Eles queriam a atenção que eles não estavam tendo, o prestígio que eles não estavam tendo, a honra que eles não estavam tendo. E aí aquela insatisfação do coração levou a uma simples palavra de um homem perverso ser uma grande rebelião. E por isso eu quero atentar você ao que um coração que está com raízes de insatisfação pode seguir com uma simples voz. Eu quero que você entenda que espiritualmente essa voz de Seba muitas vezes não vai ser necessariamente a voz de uma pessoa. Isso pode acontecer, por exemplo, dentro de um ministério em que está tendo insatisfação no ministério e já tem aquilo ali, aquele coração insatisfeito, e basta alguém chegar com uma palavra, uma pessoa com um coração perverso, uma palavra, ela inflamar aquilo ali, e daquilo que só estava no coração passa a ser ações de rebelião. Mas eu quero que você leve, como eu falei, assim, isso pode acontecer dentro de uma casa, por exemplo, você está insatisfeito com alguma coisa, você já está com aquilo ali guardado do que aconteceu antes, porque aqui, na verdade, se a gente vê todo esse contexto da história, o povo estava vindo já dividido, insatisfeito, Viemos aqui da divisão que aconteceu por causa de Absalão, como eu falei, e aí o povo já tinha sido dividido entre Israel e Judá. Por causa de circunstâncias que aconteceram antes, o povo recém estava retomando a unidade, mas ainda com o coração insatisfeitos, bastou aquela palavra ali para tudo se inflamar. Então, a gente pode olhar tanto no sentido ministerial, como eu falei, dentro da igreja, quanto dentro das nossas casas, dos nossos lares, que a insatisfação, quando ela não é tratada pela raiz, ela está ali
como um solo fértil, pronto para receber uma palavra que vai levar a insatisfação apenas de um sentimento do coração para ações que levam à tragédia. Porque a gente vê aqui que essas ações de Seba levaram realmente ao povo a se dividir novamente, e aí ele vai para essa cidade para se esconder. E é muito interessante que Davi fala que era para perseguir antes que ele entrasse numa cidade fortificada. Porque o que acontece? Entrar numa cidade fortificada dificulta a captura. A mesma coisa acontece espiritualmente quando nós damos legalidade para uma voz, muitas vezes do maligno, que vem com dardos inflamados, né, na nossa mente, com palavras de perversidade contra aquilo que nós estamos insatisfeitos, e nós deixamos aquilo ali fluir. É como se aqui nós olhássemos Seba assim fugir, né, e deixássemos aquilo ali. Então muitas vezes nós damos ao inimigo essa liberdade de lançar pensamentos e ficar ainda andando e se proteger e ir para um lugar mais fortificado, porque nós damos atenção àquela palavra. Só que, claro, ali não conseguiram pegar fora, mas conseguiram chegar até a cidade fortificada, e diz que, então, uma mulher sábia. Isso aqui muda tudo, porque aquela cidade ela poderia ser destruída por causa de um único homem que plantou, que pegou, na verdade, uma insatisfação que já estava plantada ali e lançou uma palavra. E ela perguntou o que Joabe queria ali. E aí, então, ofereceu a cabeça daquele que era o rebelde. Então, assim, quando nós olhamos para essa situação, ela viu que a cidade, que os demais não precisariam pagar por aquilo que um homem estava fazendo. Então, ela entregou a cabeça de Seba para acabar com aquela circunstância. Mas por que eu digo que isso aqui, na verdade, foi uma medida, para aquele momento resolveu, mas ela foi paliativa? Porque arrancar a cabeça de algo não é tirar pela raiz. E a gente vê isso aqui mais para frente, porque aquilo que ele falou, abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé, nada tem nos oferecer, acaba sendo praticamente repetido depois, né, de outra forma, quando Salomão vai assumir o reinado, e realmente ali ele assume e há aquela divisão do reino de forma definitiva, né, que aconteceu. Então aquela insatisfação ali, ela permaneceu porque ela não foi tratada pela raiz. E aqui nós vemos que tirar a cabeça de algo não é tratar pela raiz. Pode resolver de forma paliativa naquele momento, mas aquilo ali voltou a acontecer e o reino voltou a ser dividido depois e de forma definitiva, porque a insatisfação ali não foi tratada pela raiz e, consequente, a divisão também não. E aí, como eu falei, trazendo para o nosso contexto da nossa realidade, ministerialmente falando, a mesma coisa. As insatisfações, elas precisam ser tratadas. Quando nós estamos debaixo de uma liderança, nós precisamos entender que se nós estamos insatisfeitos com o que está sendo feito, com o que está sendo vivido. Como eu falei ali, Davi até, de repente, na boa intenção, quis fazer aquilo ali, mas não foi muito político ali o negócio, ele não justifica a rebelião dos outros. Então, quando nós temos uma insatisfação no nosso coração, nós precisamos lidar com a raiz daquilo diante de Deus. Às vezes vai ser conversando com a nossa liderança e expondo, olha, isso aqui, eu não estou muito satisfeito com isso aqui de repente está me ferindo, alguma coisa assim. E às vezes, gente, são coisas tão banais que nem isso aqui, né? Que nem é isso que os homens queriam, eles queriam atenção, eles queriam honra, eles queriam privilégio, influência. E às vezes, tudo que a gente está querendo no nosso coração aí, enganoso muitas vezes, é atenção, é privilégio e é honra. E por mais que nós mereçamos, como o povo ali de Israel até merecia e não tiveram, talvez você até mereça a atenção, a honra, o privilégio. Só que o fato de você não estar tendo não justifica que essa insatisfação leve a algo que vai dividir o seu ministério, a sua casa. Isso aqui é muito forte, porque
nós temos que entender que também mostra sobre a raiz do nosso coração. A raiz da insatisfação também mostra onde está o nosso coração. Então nós precisamos tratar aquilo ali. E para você que está numa situação de liderança na igreja ou em casa, é sábio lidar com a raiz da insatisfação das pessoas. Isso o Espírito Santo trouxe para mim mesmo, como apóstola, lidando com situações dentro da igreja. O Senhor trouxe essa passagem: é necessário lidar com insatisfação, para que a insatisfação não seja um solo fértil para o inimigo, para que aquilo ali não desande e leve a tragédias dentro do ministério. A mesma coisa você pode levar para dentro da sua casa. Quais são as suas insatisfações dentro da sua casa, do seu trabalho? E entender que, espiritualmente falando, o seu coração estar insatisfeito é um campo fértil para o inimigo chegar com uma palavra como Seba chegou e causar um grande estrago e levar à tragédia. Então nós temos que ter olhos espirituais para entender o que nós estamos lidando espiritualmente. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então quando nós vemos que a insatisfação está tomando conta do nosso coração, primeiro nós temos que entender por que nós estamos insatisfeitos. O que nós estamos querendo? Será que... E por mais que muitas vezes seja justo aquilo que nós estamos querendo, será que nós não estamos permitindo que o inimigo faça ninho e plante divisão no meio de nós? Então, como eu falei, isso não começou nessa situação, isso começou lá atrás na divisão de Absalão, primeiro. Então essa satisfação ela já estava ali no meio. E aí bastou uma fagulha daquilo que tinha ficado do passado para aquilo que acontecesse. E porque aconteceu daquela forma e foi resolvido daquele jeito, não pela raiz, lá na frente também reverberou na divisão completa do povo lá de Israel e Judá. Nós temos aquilo que passou e que vem como uma bagagem, e nós temos que aquilo que não é resolvido pela raiz, que é tirado apenas a cabeça ali para resolver no momento, muito possivelmente vai dar um problema lá na frente e que não tem mais solução. Então, que nós possamos, como eu falei, ter olhos espirituais para olhar as situações, aprender com isso, levar para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa caminhada, como irmãos, como família em Cristo. Em nome de Jesus, que isso venha edificar a tua vida, trazer sabedoria para lidar com as situações e olhos espirituais, em nome de Jesus.